Vamos falar então hoje sobre prosperidade. Toda a, o ser humano, todas as pessoas que estão aqui com os seus corpos físicos na Terra têm direito e merecimento a ter o seu sustento, a sua abundância de sustento. Isso significa que todos nós, essa lei de que nós precisamos nos movimentar, agir, trabalhar para ter o nosso sustento, ela visa basicamente o desenvolvimento, porque a partir dos desafios de gerar oportunidades, então você cresce, amadurece e vai mais em direção aos relacionamentos, porque você só gera dinheiro a partir de relacionamentos. Sempre que existe uma prosperidade, também os relacionamentos eles estão sendo mais focados. A- a- Quando você aumenta a sua rede de relacionamentos, aumenta a sua capacidade de encontrar mais oportunidades para gerar mais renda. E todos somos merecedores de ter oportunidades de ter um sustento, conforto e vida, vida próspera. Então, vamos começar aqui com alguns conceitos. Tudo no universo é consciência. Tudo no universo é consciência. Não existe nada que tenha sido fisicalizado aqui ou materializado que não tenha iniciado em uma dimensão mais alta ou diferente de nós, numa dimensão mais fluídica, numa dimensão mais leve a partir do que é mentalizado, por exemplo, vamos dizer que já chegou no corpo mental, é porque antes de chegar no corpo mental já passou por vários outros estágios, mas vamos falar do corpo mental ou do corpo emocional. Quando você idealiza algo, se você já tem a capacidade de idealizar mentalmente ou de se emocionar, que é mais importante ainda, com algo, isso é possível de ser fiscalizado, de ser materializado. Então, cada. E ganhar dinheiro, gerar dinheiro, é simplesmente um jogo. Você precisa saber se colocar na casa, como se fosse um tabuleiro. Você se colocar naquela casa que do tabuleiro onde vai gerar oportunidades de receber. E como você recebe? Sem apego, sem ganância, sem esforço exagerado. Agora, de uma forma estratégica, você se coloca como merecedor e como recebedor na casa da oportunidade. Seu trabalho qual é? Se deslocar para a casa do tabuleiro onde as oportunidades simplesmente são despejadas lá.
É claro que é necessário ter uma visão realista. Se você não gerou, se você gera num ano 200 mil reais, 200 mil dólares, 200 mil euros ou 200 mil alguma coisa, não dá para você pedir 10 milhões no próximo ano de reais, euros, dólares. Não, tem que uma visão realista. Você pode, se você gera 200, você pode pedir 400, pode pedir 500, pode pedir até umas 3 vezes mais que a sua energia pode ir se adaptando a isso. Agora, multiplicar por 10, multiplicar por 20, isso não é dentro de uma visão realista, porque a vida é sempre um processo. É claro que pode acontecer, como tem pessoas que ganham na loteria, ou acho que até com marketing digital aconteceu algumas vezes, mas são hum, pontuais. E se a gente vai construir prosperidade e riqueza, esse é o caminho da construção da prosperidade e da riqueza. Então, dentro dessa visão realista que seja confortável para você crescer. Porque lembra que paralelamente a isso, a gente vai rompendo com a consciência, ou seja, ou melhor, suportando a consciência pesada de romper com os padrões limitantes, com as crenças limitadoras de antepassados que nós, em lealdade invisível, honramos. Então, se meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó conseguiu esse teto de conforto, esse teto de bem-estar ou de propriedades, para romper com isso e ultrapassar é um trabalho de enfrentar as crenças limitadoras para e sustentar a consciência pesada. Não é na consciência leve, você não cresce. Mantendo a consciência leve, não cresce. Você só cresce sustentando a consciência pesada de romper aquela lealdade invisível de estar acostumada naquele padrão, naquela zona de conforto dos seus antepassados, do ambiente que você vive. Pois você precisa ter uma intenção verdadeira, ter uma mente focada no que deseja e fazer um leve esforço. A intenção verdadeira, você olhar para de onde parte essa intenção, isso é básico. A intenção, a fonte da intenção. Ah, quero é, gerar riqueza porque eu quero ser mais rica do que minha irmã. Não tem problema absolutamente nenhum nisso. Contanto que você, para você mesma, você acesse qual é essa verdadeira intenção. Você não pode prejudicar os outros, isso é mais ou menos óbvio, né? Mas se a sua verdadeira intenção, porque você pode olhar, isso daí fica meio bobo, de eu só querer ter dinheiro para ter mais do que a minha irmã. Eu quero que seja incomparável com a minha irmã, mas a fonte de onde está
vindo sua intenção, você tem que olhar no seu coração com integridade para ver de onde parte essa intenção. Verdadeira intenção é básico. Uma vez que você acesse essa verdadeira intenção, coloca a mente focada naquilo que deseja e faz então um leve esforço, porque aí você se abre para receber e ser presenteada. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é que o relacionamento com o seu pai precisa ser sem mágoa. Nós estamos fazendo aqui esse trabalho assim exaustivo, né, de olhar para os nossos relacionamentos anteriores, de olhar para os nossos pais, de olhar para... Porque o que que nós estamos fazendo? Nós estamos limpando essas camadas de desconfiança que temos em relação ao pai. E são várias camadas de desconforto e especialmente de mágoa. Quando você simplesmente acata e aceita como é, como foi, como de coração aberto, só agradecendo, é a possibilidade do dinheiro, de você estar melhor posicionado nesse jogo do dinheiro. O relacionamento com a sua mãe deve ser de pura gratidão, reconhecendo o esforço dela de para que você viesse ao mundo. Sempre há um esforço, mesmo que a geração de uma vida, quando você foi gerada, houve amor. Toda geração de vida é consequência de uma fagulha de amor naquele momento que o espermatozoide encontra o óvulo, é uma fagulha de amor da vida. Então você foi gerada com amor. E tem, a partir daí, vários esforços, especialmente da mulher. O corpo modifica, aqui todas são mães, né? Então, o corpo modifica, tem um esforço de carregar esse bebê, de se readaptar para receber esse novo ser. Então, o seu movimento em direção à mãe é como pequena e gratidão, só gratidão. Claro que é, é, a mágoa também precisa ser limpa, né? E reconhecer o esforço dela de gerar, de gestar, de educar, e para que isso fique mais leve. O respeito e reconhecimento aos seus antepassados deve estar sempre presente, sempre tendo muita consciência, muita presença no legado que esses antepassados deixaram para você. E esse legado tem a ver com não, a própria cidade que você mora, que você pisa e tudo, são gerações e gerações de esforço, de trabalho, de idealização, de colocar a mão na massa para que você usufrua de tudo que você tem hoje. As coisas não foram construídas
aleatoriamente de um dia para o outro. Tem muitas gerações trabalhando para que cada um de nós, então tem um confortinho, tem um conforto, posso aqui fazer uso de uma lareira, está quentinha, com um casaco mais apropriado para o frio. Vários passaram frio para que chegasse nesse tecido, para que chegasse nesse desenho de lareira, para que chegasse nesse ambiente que você está, ou nessa localização. Tudo isso precisa ser reconhecido. Não é como devedora que você se coloca, mas é como reconhecedora de todo esse legado que antepassados e muitos outros que serviram aos seus antepassados fizeram, trabalharam, quantas pessoas foram necessárias para construir o prédio, a casa onde você está? Quantos? Quantas pessoas foram necessárias? Ah, mas eles receberam o salário. Ok, mas pode ter certeza que mesmo eles recebendo os salários, que geralmente são baixos na construção civil, houve um esforço, mesmo que eles tivessem recebido muito financeiramente, mas houve, acordaram cedo, se transportaram, se empenharam e que fizeram o melhor dentro daquelas possibilidades. Olhar para isso, olhar para tudo que nós recebemos. Quanto mais você reconhece o que está à sua disposição, mais você recebe. Então, agradecer esse legado que você faz uso hoje e que você, né, em inglês tem uma expressão, take for granted, que é você considera como garantido. Eu já nasci assim, já tenho isso há muito tempo, isso é garantido. Não, isso não é garantido. Você poderia estar numa outra situação muito mais frágil, muito mais fragilizada, muito mais vulnerável. Então, agradecer isso por tudo isso que você tem. Relacionamento com seu parceiro precisa ser atencioso e sem discórdias. Em casa que tem muita briga, o dinheiro fica comprometido. O relacionamento com seu parceiro precisa ser respeitoso e atencioso e, claro, se possível, amoroso. Sua casa deve estar sempre limpa e organizada. Dinheiro não gosta de sujeira, de ser deixado em qualquer lugar. Não, você precisa manter a limpeza constante e respeitar o dinheiro, de ter respeito à forma como você usufrui, precisa estar num ambiente, né, harmonioso, especialmente harmonioso, ter harmonia nessa casa, não ter entulho, não ter coisa largada, não ter coisas demais que você não usa. A casa precisa estar limpa, higienizada e organizada. As suas crenças devem estar sempre voltadas para mais confiança. Tudo aquilo em que você foca expande. Se você coloca, onde você coloca atenção, floresce. Então, a sua intenção deve estar
totalmente focar, sua mente é totalmente focada naquilo onde você quer florescer. Suas palavras devem ser sempre auspiciosas. Expressões rudes, nem pensar. Sempre palavras auspiciosas e que levem para o mais. Outro ponto, aceite-se exatamente como você é, praticando a integridade interior, observando cada um dos seus sentimentos. É para não ter raiva, é para não ter inveja, é para... Não, é impossível a gente não, nesse momento que nós estamos da humanidade, não. Você, tudo bem você ter raiva, pode te incomodar demais. Você olha para essa raiva, você olha e vivencia internamente até o fundo todo sentimento, por mais desagradável que seja, se você vivencia até o fundo, ele se transforma em alegria. Tá? Tem consciência que tem mágoa de alguém? Olha para essa mágoa. Não precisa ficar pedindo perdão para essa pessoa, não é só você olhar. Uau, eu nunca tinha me dado conta, mas eu tenho mágoa disso que aconteceu há 10 anos atrás. Tem aqui uma mágoa dessa pessoa. Se desapega dessa mágoa. Olha profundamente e desapega dessa mágoa com o outro. Se o sentimento é de ira, de raiva, não é para você agir a partir desse sentimento, é para você olhar, observar ele ali. Porque ele, quanto mais luz você coloca no sentimento, mais vai se dissolver a partir da sua observação e não de botar debaixo do tapete. Quando você bota debaixo do tapete, ele vai sair em agressividade numa ferida quando alguém te pisar no seu calo. Vai retornar com agressividade. Mas se você olha e observa tudo o que se passa dentro de você, mesmo que você não goste. Às vezes é difícil esse exercício. Isso é integridade interior. Não é ser bonitinha, lindinha, é olhar para o que se passa dentro. Res- Outro ponto, respeite o dinheiro e o seu fluxo. Olha para o dinheiro como você olha para um rio sagrado que tem o seu próprio fluxo e que esse rio te permite banhar-se nele. Então, perceba o dinheiro passando por você como um rio, as águas de um rio passam por você. E ele tem o fluxo próprio. Você pode direcionar aqui, direcionar ali, mas todo valor que chega para você, você deve agradecer, porque é como se o dinheiro que estivesse fazendo uso de você, e não você fazendo uso do dinheiro. O dinheiro está usando a sua energia para ele ser redistribuído, ou investido, ou passado para outra pessoa, e tudo. Então, é esse fluxo, como na hora que você olha com esse tipo de respeito para o dinheiro, sua vida tende a ser muito mais abundante. Você agradece todos os valores que chegam, que passam por você e os que você deseja que passem por você também.
Então, eu desejo é, um carro, tal marca, tal valor, tal. Já começa agradecendo, olha para aquilo, já agradecendo aquilo. Quando você quero aquela casa, agradece a casa, agradece o valor referente à casa. Porque se você foca no que te falta, o que te falta vai aumentar. Se você foca e coloca a sua atenção naquilo que você tem e naquele mais que você deseja, aquilo vai aumentar. É onde você coloca a sua atenção que floresce. Então, as oportunidades, elas estão em toda parte. Você se colocando como interessante, atraente, merecedora nesse tabuleiro desse jogo, então ali vai cair para você aquelas os valores que você deseja e muito mais. Dessa forma que a gente atrai prosperidade, seguindo esses pontos todos que eu falei com atenção, com respeito, com integridade, com seriedade e também com amor de ser merecedora. Amor especialmente por você mesma e com gratidão a esse fluxo que passa por você e já está passando há muito tempo. Já está passando desde antes de você nascer. Quanto mais consciente você se torna desse fluxo, mais essa roda gira, com mais impulso essa roda da abundância gira. É tudo no universo é consciência, onde nós colocamos nossa atenção, trazemos a consciência para aquilo, aquilo floresce. Ok?